Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler o Salmo de número 22. Que bom estar neste lugar nesta manhã. Que glória. Eita glória. Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porque tu és o santo que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Podem vos assentar nesta manhã. Salmo de número 22. Um texto que Deus colocou no meu coração. No Salmo, fazendo um feedback aqui. No Salmo 20, a gente vê Davi, ele clamando uma oração de vitória, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. A gente vê uma conexão entre o Salmo 20 e o Salmo 21. O Salmo 21 já é uma oração, uma gratidão do salmista pela vitória. Ele diz assim: olha, o rei se alegra na tua força, Senhor, na tua salvação, grandemente o meu coração se regozija. A Bíblia diz que os salmos foram escritos alguns em grande tribulação, em grande angústia. E no Salmo 20, aqui está o povo de Israel intercedendo por Davi. A gente vê, Pedrinho, quando a gente se preocupa em interceder, em orar uns pelos outros. A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem poder em seus efeitos. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um Deus no céu que te ouve, existe um Deus no céu que te guarda, existe um Deus no céu que ainda responde. Aleluias. Aí a gente vê aqui no Salmo 22, Davi, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes esta é a nossa oração. A oração de que a gente acha que nós estamos desamparados. Pensamos que Deus não está nos ouvindo. E achamos que estamos abandonados. E aqui Davi, ele faz essa colocação. Ele fala assim: olha, porque se alongas do meu auxílio? Deus, porque o Senhor está longe de mim? Eu imagino Davi nesse contexto. A Bíblia diz, ele fala assim: olha, Deus meu, eu te clamo de dia, eu te clamo de noite e não tenho sossego. Aí Davi estava num desespero muito grande. Mas a gente pega o Salmo 22 e leva para Mateus 27, no versículo 41. Quando Jesus estava naquela cruz, Pedrinho, Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras do Antigo Testamento, elas apontam para o Novo. Quando Davi fala essas palavras, e a gente vê assim, ele fala assim: olha, por que estás distante de mim? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou vir aqui nesta manhã para te dizer uma coisa: Deus não está distante de você, Deus está perto de você. Se o Senhor não estivesse, talvez você não estaria aqui hoje, mas Ele está segurando em tuas mãos e dizendo assim: vai adiante. Como Moisés disse quando Deus falou com Moisés assim: Moisés, quando Moisés para perto do mar, e ele fala assim: Senhor, tem um povo atrás, tem um exército de Faraó, o mar na frente. Muitas vezes nós estamos como Moisés, e Deus fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marchem. A ordem de Deus não é para você parar. A ordem de Deus está se sentindo desamparado. A ordem de Deus é para prosseguir. A ordem de Deus é para baixar. A ordem de Deus é para triunfar. A ordem de Deus é para louvar.
Aleluias. Aí ele fala assim: porque tu és o santo que habita entre os louvores. Em ti confiaram os nossos pais, e tu o livrastes. A ti clamaram e escaparam, confiaram e não foram confundidos. Aleluias. A Bíblia diz que Davi, ele estava numa situação de aperto. Ali já não tinha mais a perseguição do rei Saul. Saul já tinha morrido. Mas Davi, olha bem, tinha saído de uma perseguição, mas entrou em outra. A gente aprende que após sair de uma grande luta, não pensa você que já vai melhorar, não, Senhor, tem mais vindo aí, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem te deu condição de passar pela enchente, vai te dar condição de passar pela luta, pela doença, pelo desemprego, pela enfermidade, porque o Senhor, Ele não desampara os que são seus. Aí a gente vê que ele fala assim, Davi fala assim: todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor? Que o livre, pois tem prazer nele. Aí Davi, a gente vê esse contexto lá no livro de Mateus ainda, no capítulo 27, perto da hora nona, exclamou Jesus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí a gente fica pensando assim: mas será que Deus fala comigo quando eu estou triste, quando eu estou abatido, quando eu estou sem forças? Eu vou te dizer uma coisa: Deus fala. Quando Elias tinha matado os profetas lá, e Jezabel manda um recadinho básico para ele e fala assim: olha, amanhã eu vou te, vai ser cortado o teu pescoço. E a Bíblia diz que Elias corre, esconde numa caverna, e Deus chega lá e fala assim: ei, o que você está fazendo aí? Levanta, ei, come, porque grande é a sua caminhada. A enchente já passou, já foi. Aí tem gente que fica lembrando só de coisa ruim, fica amontoando entulhos. Gente, passou, vamos para frente. Olha para Jesus. Ei, Deus te livrou, te guardou, te abençoou. Siga, viva o novo de Deus para a sua vida. São nas situações adversas. Sabe por quê? Que Deus fala com a gente. Só que Ele fala com cada um de forma singular, de forma especial. Ele trata com a gente. E eu vejo nessa situação que nós passamos, eu falo toda hora: gente, será que as pessoas não estão entendendo que Deus está falando com a humanidade? E o povo insiste em virar as costas para Deus. O povo insiste em dizer que Deus não existe, em dizer que não depende de Deus. Mas aqui estamos nós dizendo: Senhor, eu dependo da Tua graça. Senhor, eu dependo da Tua misericórdia. Oh, aleluia. Aí Davi, no versículo 11, ele fala assim: não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ele fala assim: Deus, não fiques longe de mim. Tem coisa melhor do que estar perto do Senhor. Não tem coisa melhor do que estar com o Senhor, do que estar lado a lado com o Senhor. Aí diz assim: olha, porque me rodearam cães e ajuntaram malfeitores e me cercaram, transpassando-me as mãos e os pés. Eu vejo nas entrelinhas do Salmo 22 todo o sofrimento de Jesus
na cruz por nós. Aí no livro de Mateus, no capítulo 27, quando Jesus está lá no Calvário, ele sentia-se separado do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 53, começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque como raiz saindo de uma terra seca, não tinha parecer. Eita, esse é o Deus que nós servimos. Não tinha formosura. Mas foi Ele que foi no Calvário, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí no versículo 4 diz assim: mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí a gente se sente desconsolado. Muitas vezes estamos no nosso Calvário e a gente aprende algumas coisas. A gente precisa entender que às vezes não é possível discernir os planos de Deus na nossa vida. Olha bem, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Diz assim o escritor: assim como não sabes o caminho do vento, assim como não sabes como forma os ossos do bebê na mãe, ou seja, da mulher que está grávida, assim tu não sabes os caminhos de Deus. Eita glória! Dá para saber como é que forma um ventre, como é que forma um bebê no ventre de uma mãe. A gente que é mãe não sabe como isso acontece. Mas olha bem, a Bíblia diz: como não sabes o caminho do vento, assim a gente não entende o caminho de Deus da nossa vida. Mas o caminho de Deus, Ele é um caminho de paz, Ele é um caminho de amor, é um caminho de vitória para a nossa vida. E às vezes Deus permite que a gente passe por algumas coisas. Sabe para quê? Para a gente se aproximar mais de Deus. É Deus nos lapidando, é Deus nos colocando na olaria, é Deus nos amassando. Jeremias 18, Deus fala com Jeremias: Jeremias, vai lá meu filho, desce à casa do olheiro, e lá tu verás o olheiro fazendo vaso. Mas ele amassava o barro, e a Bíblia diz assim: olha, assim como aquele vaso quebra e ele refaz, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus está nos refazendo com essas situações difíceis. Deus está tirando o oxigênio, Ele está tirando o que é ruim, Ele está nos purificando, Ele está nos limpando. Deus está moldando a igreja, porque a volta está próxima, o fim está próximo. E a Bíblia diz que nós não poderemos ser pegos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí a gente vê que a gente precisa entender que não nos é possível discernir o plano de Deus. Em segundo lugar, a gente vive num mundo de pecado. Isaías capítulo 59 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus, com sua morte vicária, com sua morte de cruz, com sua morte substitutiva, expiatória, a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 10, que Ele nos reconciliou, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele fala assim: olha, tendo pois irmãos ousadia,
para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho, o qual Ele nos consagrou, através da sua carne. E a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, que o véu do templo foi rasgado, aleluia, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Falam do Calvário de Jesus. Ali estava Jesus sendo morto, o sangue derramado, o pecado da humanidade inteira estava sobre Jesus. Os nossos pecados, os seus pecados. Será que somos bonzinhos? Porque estamos aqui. A Bíblia diz assim, olha, não foste vós quem escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós, para que vades e para que des fruto. Aí a gente vê que em grande desespero, que em situação tão difícil, que estava Jesus ali, a Bíblia diz que Ele viu você. Se Jesus tivesse desistido daquela cruz, por causa do desespero, por causa do desamparo, por causa da falta de consolo naquele momento, aonde estaríamos nós? Mas se estamos aqui, não é para desistir, é para continuar. Tem uma música que diz assim, olha, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mas ele fala assim, olha, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Tem um Deus aqui nesta manhã. Ele manda a ordem para sossegar. Mar, cala-te. Vento, acalma-te. É Jesus quem faz isto. Ele que muda a história. Ele quem vira a página. Ele que transforma desgraça em graça. Olha bem, aquilo que não é bênção, é maldição em bênção. Aquilo que não é perda em vitória. Somente Ele faz isso. Às vezes a gente pensa que homens vão fazer, mas não vão fazer. Porque somente o Senhor, Ele faz isto. E é quando a gente volta aqui no Salmo 22, quando eu comecei a ler, e a gente vê que, no versículo 17, ele diz assim, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e não me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Davi falou aqui, não dele, era dele, mas também era de Jesus, que teria a sua túnica, lançaram sorte para repartir. A situação era complicada, era uma situação de dor, era uma situação de desprezo, de lamento. Mas olha bem, no Salmo 9, no versículo 9, ele diz assim, olha, o Senhor será um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempo de angústia. Deus é um alto refúgio para o oprimido. Ele é um alto refúgio em tempo de angústia. Aí diz assim, olha, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque, Senhor, tu nunca desamparaste aqueles que te buscam. Eita glória. Vale a pena buscar ao Senhor. O hino 291 da nossa harpa cristã diz, Rude Cruz se erigiu, dela o dia se ouviu, como emblema. O emblema era de quê? De Jesus, de vergonha e de dor. Muitas vezes na nossa casa, chega na nossa casa o emblema de luta, de vergonha,
de dor, de perda, de luto. Mas deixa eu dizer nesta manhã, Jesus foi para a cruz para arrancar este emblema. Ele foi para arrancar esse rótulo de dor, de perda, de fracasso. Aí o escritor diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Será que dá para ir até o fim, pastor Ricardo? Dá para ir até o fim? Será que você consegue ir um pouco mais? Um dia desse, às vezes a gente pensa assim: Deus vai falar comigo de forma grandiosa. Tá, Ele fala, Ele usa os seus profetas, os seus filhos, as suas filhas. Aí estava eu na cozinha fazendo alguma coisa. E a Valentina fez 2 notas, pastor Ricardo, no teclado. 2 notinhas. Aí eu corri. Cocada, toda manhã boba, né? Eu subi. Falei: vai, continua, toca, quero ouvir. E era a música assim: sou feliz com Jesus. Falei: Jesus, misericórdia. A cidade sendo destruída. Me andarai. Nossos irmãos sofrendo. Minha casa não sofreu nada. Mas quando um irmão da gente sofre, a gente sofre junto. Quando a igreja sofre, a gente sofre junto. E ela fez aquelas 2 notas. E eu corri, subi correndo. Falei: toca mais que eu quero ouvir. Vamos lá, vai lá. Aí ela tocou. E a gente começou a cantar. E eu fui para a internet e peguei. Vamos lá, vamos olhar a história desse aí. Vamos ver. Aí fez a tradução, aí o Google, tradutor, e vamos lá. E a Bíblia, e o hino falava assim: sou feliz, Marlon, com Jesus, meu Senhor. Falei: Valentina, vamos mais a fundo, minha filha. Vamos procurar saber a história desse hino. Gente, quem escreveu era um cristão. Era um grande advogado. Ele era conceituado. Ele era estruturado. E a Bíblia, ele conta, e ele relata que ele morava em Chicago. E teve um incêndio muito grande lá. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele não perdeu Jesus. Ele não perdeu a presença de Deus. Aquele homem tinha 5 filhos. Nosso irmão Stafford. Imediatamente o menino, eram 4 meninas, e 5 e 1 menino. O menino teve uma doença e morreu. Após o incêndio, ele pega as suas filhas e a sua esposa e vai viajar. E no Atlântico, o navio sofre um acidente. Ele perde as 4 meninas. E ele escreve lá uma carta para Deus: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele fala assim: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Dá para levantar essa mão aí e glorificar o Senhor. Sabe por quê? Pode vir enchente, pode vir tsunami, pode vir tempestade, pode vir incêndio, mas o Senhor está conosco. Aquele homem escreve um dos mais belos hinos da história. Uma letra linda. Dizer que é feliz quando tudo está bem, irmã Leomi. Dizer
dizer que é feliz quando temos o melhor carro do ano, quando temos o melhor emprego, é fácil. Difícil é dizer como Jó lá no capítulo 1: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, ele nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente encerra esse texto no Salmo 57, no versículo 1. E a gente tem uma oração que Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele repete de novo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele fala assim: é porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigou. Dá para ser feliz com Jesus na caminhada. Dá para ser feliz, dá para cantar, dá para louvar, dá para levantar as mãos, dá para dizer: Senhor, em ti me alegrarei. Salmo 19, versículo 14: em ti saltarei de prazer, da tua salvação o meu coração se alegrará. Jesus, ele não foi para o Calvário em vão. Ele não desistiu. Ele não parou. A minha palavra nesta manhã para você: não pare, não desista. Já vou encerrar. Jó capítulo 42 fala assim: olha, e mudou Deus o estado de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo quanto ele havia perdido no início. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um Deus de restituição. Adriana, eu perdi o meu emprego, eu perdi tudo da minha casa. Ah, mas eu perdi o meu esposo, eu perdi meu filho. Olha bem, você pode perder tudo, nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Jesus na nossa vida. Fique de pé, vamos estar encerrando. Que você leve para casa esta palavra: sou feliz, sou feliz, com Jesus eu sou feliz. Haja o que houver, venha o que vier, seja feliz com Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.